Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá iniciar nossa aula, né? Eu vou começar com a correção da atividade passada. Peguem o caderno de vocês, vão corrigindo, apaga o que tiver errado, conserta, acompanhe as correções. Quando as aulas retornarem, eu vou pegar livro por livro e vou ver se vocês corrigiram a atividade do jeitinho que eu coloquei aqui. E quero as fotos também. Estou registrando tudo. Vamos lá. Primeira questão. Acompanhe, página 41. Observe o esquema da classificação de seres vivos abaixo e responda o que se pede. Reino, filo, ordem, gênero, família e espécie. Há algum erro nele? Se sim, qual? E aí, o que vocês colocaram? Resposta. Há 2 erros. A ausência da categoria classe entre o filo e ordem e a inversão das categorias gênero e família. A ordem correta seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eles inverteram e tiraram aí a ordem. A ordem não, a classe. Letra B. Seres vivos que pertencem ao mesmo gênero são do mesmo filo? Justifique. O que vocês botaram? Vamos lá. Sim, pois o gênero é uma categoria que está subordinadamente ao filo. Logo, um gênero não pode pertencer a mais de um filo. O contrário pode ocorrer, isto é, um filo pode abrigar mais de um gênero. C. Seres vivos que pertencem à mesma ordem são da mesma espécie? Justifique. Não podemos afirmar, pois dentro de uma ordem há milhares de espécies. Segunda questão. Sabendo que o nome científico do boi comum é Bos taurus e que o nome científico do boi amisticado é Ovibos mochastus, é um nome difícil. Você pode dizer algo sobre o parentesco desse animal? Utilize também seu conhecimento de mundo. Justifique. Vamos lá. Observando o nome científico dos animais, podemos afirmar que eles não são nem da mesma espécie nem do mesmo gênero, embora tenham alguns nomes populares parecidos. A partir do conhecimento de mundo, é possível concluir que ambos os animais pertencem ao reino Animalia, ou Metazoa. Mas o importante é verificar que ele pertence ao reino Animalia mesmo. Terceira. Observe a classificação taxonômica do cão, do lobo e do homem e responda o que se pede. Vamos lá. Nome popular: cão. Aí tem cão, lobo e homem. Cão. Aí o reino do cão: Animalia. Filo: Chordata. Classe: Mammalia. Ordem: Carnívora. Família: Canidae. Gênero: Canis. Espécie: Canis familis. Lobo. Aí o reino: Animalia. Filo: Chordata. Classe: Mammalia. Ordem: Carnívora. Família: Canidae. Gênero: Canis. Espécie: Canis lupus. O homem: reino: Animalia. Filo: Chordata. Classe: Mammalia. Ordem: Primatas. Família: Hominidae. Gênero: Homo. Espécie: Homo sapiens. Vamos lá, vou explicar cada coisinha dessas a vocês. Primeiramente, quando a gente trata do reino, a gente trata do grupo maior a qual eles pertencem. Você percebe aí que tanto o cão como o lobo como o homem, eles pertencem ao reino Animalia, que é o reino dos animais, essa espécie de animais. Diferentemente do reino das bactérias, dos fungos, dos vírus, os homens, os animais, eles pertencem ao reino Animalia. Filo. O filo deles, aqui eles são cordados. O que são cordados? São aqueles que possuem características parecidas. Por exemplo, você percebe que tanto o homem tem os 2 braços e as 2 pernas. O animal possui as 4 patas. Isso faz parte também dos cordados. Classe: Mammalia.
A classe é justamente a partir do que eles vieram. Tanto o homem como o lobo como o cão, eles são mamíferos. Então essa é a classe deles, eles são mamíferos. Ordem, carnívoro. Ambos são carnívoros, porque ambos, quando crescerem, eles vão se alimentar de carne. Mas tem uma exceçãozinha aí. O homem é primates, porque ele não se alimenta apenas da carne, ele também se alimenta de vegetais. Também tem esse negócio. Eu falei que todos são carnívoros, mas não é. O lobo e o cão, eles são carnívoros, eles se alimentam necessariamente de carne. Dificilmente você vai ver um cachorrinho comendo cenoura, né? Pois é. Então, eles são carnívoros. Família. Aqui, ambos são o cão e o lobo são da canídea e já o homem é da hominídea. Pronto. Por que eles são canídeos? Porque ambos vêm de espécies caninas, né? Para resumir. E o hominídeo porque vem daquela espécie do homem, aquela origem que se deu o homem. Gênero: canis, canis e homo. O gênero: ambos são aparentemente pertencentes ao gênero dos cães, que é o caso do cão e do lobo. E já o homem é do gênero do homem, por isso o homo. Espécie: do cão Canis familiaris, o outro Canis lupus e do homem Homo sapiens. Esse é o nome científico dado à espécie. Aí a questão pergunta: tanto o cão quanto o lobo têm a palavra canis em seu nome científico. Dessa forma, ambos pertencem à mesma família, correto? Correto, a afirmação está correta, pois a coincidência do nome canis indica que eles pertencem ao mesmo gênero, logo à mesma família. Letra B. Apesar de pertencerem a ordens diferentes, o lobo e o homem fazem parte da mesma classe, a dos mamíferos. Você saberia dizer alguma característica dos animais dessa classe? Caso não saiba, pesquise em outros livros ou na internet, ao menos uma das características dos mamíferos. A principal característica dos mamíferos é ter as glândulas mamárias. Tanto os animais que são mamíferos quanto os seres humanos do gênero feminino e masculino têm a presença das glândulas mamárias, dos seios. Então, isso é uma das características dos mamíferos. Todo mamífero vai conter essas glândulas mamárias, vai conter os seios. E é justamente o que ele diz. Os mamíferos têm glândulas mamárias, as mamas. Podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Possuem pelos e respiram por meio de pulmões. Outras características: possuem pelos. Você vê que o cachorrinho, o gatinho, ele possui o pelo. O ser humano também, por mais pequenininho, por mais quase invisível que pareça, o ser humano também tem esse pelo. E ambos também respiram o pulmão, tem essa respiração pulmonar, diferente de você pegar uma cobra, que ela tem uma respiração cutânea, é diferente. Pronto. Vamos lá agora. Agora vamos voltar aí para onde a gente parou. A gente parou na nomenclatura científica. Vamos lá. Além de ter criado um sistema de classificação de seres vivos que é usado até hoje, com algumas adaptações, Linné também criou regras. Ali falei a página 39. Linné criou algumas regras para nomear as espécies. A nomenclatura que ele criou é chamada de nomenclatura científica ou binominal, isto é, nomenclatura de dois nomes. Em seu sistema, os nomes científicos sempre são formados por duas palavras. Suas regras ainda são utilizadas por cientistas que descobrem novas espécies. Vejamos a seguir quais são elas. Pronto. A partir do conhecimento de Linné, ele definiu que todo ser que for conhecido, que foi estudado, ele vai ter uma junção de dois nomes. Os nomes científicos, isso que eu estou falando. Como a gente viu aqui, dando o exemplo do homem. O homem ele é formado por dois nomes, Homo sapiens. Então, a gente vai já entender quais são as regrinhas para ele escolher esses dois nomezinhos. Primeira regra: os nomes científicos devem ser escritos em latim. Por isso que é tão diferente. Homo sapiens é porque tem que ser em latim.
pois na época que Linné criou suas regras, o latim era considerado a língua oficial da ciência. Todos os cientistas escreviam esse idioma, então o nome tem que ser em latim, já é uma característica, por isso que tem Homo sapiens, Canides, tem que ser em latim. Segunda regra, nomes científicos são formados por duas palavras, a primeira apresentando o gênero, também chamada de epíteto genérico, e a segunda representando o nome específico da espécie, epíteto específico. Pronto. Outra coisa, ele vai juntar o gênero com o nome. O gênero e o nome, é o caso aqui que a gente viu, ó. Canis familiaris, Canis lupus. Então ele pega o gênero e o nome. Terceira regra, quando escrevemos um nome científico, devemos destacá-lo do resto do texto, usando um dos seguintes recursos: itálico, sublinhado ou negrito. Por exemplo, vou escrever aqui Homo sapiens. Quando eu for escrever essa palavrinha, eu tenho que fazer ela em itálico, que é ela tortazinha assim. Eu tenho que fazer ela em negrito, pintadazinha, ou eu posso fazer esse aqui, que é mais fácil quando você está escrevendo. Então é assim que a gente tem que escrever um nome científico, quando a gente trata do nome de alguma espécie. Quarta regra, o gênero deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Já o epíteto específico vem todos em letras minúsculas. Por exemplo, o nome científico do cão doméstico é formado pela união do nome do gênero a qual pertence Canis, mais o epíteto específico Familiaris. Então eu já até cometi um errozinho aqui, ó. Sempre tem que ser escrito com letras minúsculas. Homo sapiens. Você só pode colocar uma letra maiúscula aqui quando se tratar de um nome próprio, senão letra minúscula. Pronto. Seguindo outras regras, destaque mais uso correto das letras maiúsculas e minúsculas, o resultado seria canis familiares. Vamos escrever aqui. Vou tentar escrever em itálico. Pronto, assim a gente pode escrever o nome científico. Pronto, aqui na Aprenda Mais. Quando vamos nomear uma espécie, utilizamos a nomenclatura trinominal, que é a união da nomenclatura binominal com o nome específico da subespécie, epíteto específico. Em resumo, nome da subespécie, epíteto genérico, epíteto específico e epíteto subespecífico. Mais ou menos é assim que a gente tem que aprender a escrever os nomes científicos. Pronto. Agora a gente vai estudar os reinos. Lembra lá que eu falei aqui para vocês? Esse aqui que tinha reino animalia. Pronto, vamos ver esses reinos. Ainda no século XVIII, Linné determinou que o reino fosse a categoria superior à classificação científica e dividiu a natureza em 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Lembra lá que eu falei dos reinos para você? Pronto. No entanto, só lhe interessavam os 2 primeiros reinos, formados por seres vivos. Com o passar do tempo, os cientistas começaram a perceber que haviam seres vivos que não se encaixavam em nenhum dos 2 grupos. Assim, pouco a pouco, outros reinos foram criados. Reino protista, chamado de reino proctista, reino monera e o reino fungi. Até hoje, há bastante divergência sobre a real quantidade de reinos existentes, mas vamos ver aqui o que já existem. Primeiro, reino monera. O reino monera é o reino que são pertencentes a ele as bactérias e as arqueobactérias, que a gente também pode chamar de cianobactérias. São as bactérias que ficam normalmente ali no fundo do mar, só que elas vivem lá. Pronto, reino monera, bactérias e arqueobactérias.
Reino protista ou reino protista são as algas e as algas unicelulares e pluricelulares e os protozoários. Lembra lá, unicelular são o quê? Seres que só têm uma célula. E pluricelulares, aqueles que têm várias células. Lembra, a gente estudou isso antes de entrar na quarentena. Pronto. Então, o reino protista, a gente tem a presença das algas e dos protozoários. Protozoários, normalmente, são aquelas doenças que a gente pega. Aquelas coisinhas que eles são uma espécie ai, meu Deus, esqueci a palavra. De invasores do corpo humano. Por exemplo, lembra aquela coisa que, quando você é criança, a sua mãe sempre reclama de, você botou uma coisa na boca, ou de você comer muito doce, que você fica com o que eles chamam de verme. Pronto. Vermes são protozoários. São coisas que entram dentro de você e começam a se alimentar, crescem ali dentro, começam a se alimentar de você. Às vezes também você pisa numa coisa e ali começa a ter um bichinho que vai viver dentro do seu corpo, que você toma remédio para verme para matar. Isso são protozoários. Então eles fazem parte desse reino protista. Reino Plantae. O reino Plantae é o que a gente já dá para entender, né? O reino das plantas. Todas as plantas, desde as briófitas até as angiospermas. Isso a gente vai estudar mais na frente, qual a diferença das briófitas e das angiospermas. Mas só para dizer para vocês resumidamente, as angiospermas, elas são as primeiras espécies de plantas existentes no mundo. E já as briófitas, elas já são plantas mais evoluídas. Reino Fungi, o reino de todos os fungos. O que são fungos? Acho que vocês já devem ter visto fungo. Se você deixar um pão muito tempo ali parado, você começa a perceber que ele está mofado. O mofo é um fungo. Uma coisa que está mofada é porque ela está com fungo. Então você vê que o pão ele fica bem pretinho assim ao redor. Pronto, aquilo ali é fungo. Às vezes pega tipo uma coisa que você... Até numa roupa. Até roupa, se você guardar molhada, às vezes você vai para um banho, né, para uma piscina, e você fica com preguiça de tirar a roupa de dentro da bolsa. Depois de uns dias você pode ver que ela está cheia de mofo. O mofo é o fungo. Pois é, esse é um fungo. Outra coisa também que é fungo, os cogumelos. Cogumelos também são espécies de fungos. Os fungos são decompositores, eles vão pegar matéria morta e consumir. Então, eles também são fungos, os cogumelos, que até algumas pessoas comem, né? Pois é, estão comendo fungo. Reino Animalia. Vamos ver aqui o reino Animalia. Todos os animais, desde as esponjas até os mamíferos. Reino Animalia, tudo que for animal, desde esponja, que eles consideram animal, esponja que vivem na água, aquelas até dei um Google aí, pesquisem as esponjas. Não é igual ao Bob Esponja, mas também é um animal, até os mamíferos. Então esse é o reino Animalia. Aqui. Como você pode perceber, todos os seres procariontes, aqueles cujas células não possuem carioteca, estão reunidos em um mesmo reino, o reino Monera. Já os seus eucariontes, aqueles cujas células possuem carioteca, estão divididos em 4 reinos diferentes, de acordo com suas características. Pronto, essa é a definição. Aqueles lá que são procariontes, lembra lá de procariontes, aqueles que não possuem núcleo, não possuem a carioteca. Lembra lá, procariontes, primitivo, aquele que veio primeiro, aquele que não tem núcleo. E eucariontes, aquele que veio depois, aquele que contém carioteca, contém o núcleo. Eu já expliquei para vocês, células para vocês. A gente já estudou citologia e vocês já sabem disso. Se não lembrar, pega lá no caderno a revisãozinha e dá uma estudada. Não pode esquecer, que vai cair muito nos outros capítulos. Pronto. Agenda. Peguem aí a agenda para vocês. Vocês vão fazer a página 42 e 43. Página 42 e 43. Página 42 e 43. Página 42 e 43. Eu vou falar assim para vocês não esquecerem, que vocês são mais para não entender. Página 42 e 43. Questão de 1 a 6.
42 e 43, questão de 1 a 6. 42 e 43, questões de 1 a 6. Entendido? Qualquer dúvida me procurem, me mandem as fotos dessas atividades. Sétimo ano está com muita dificuldade em me passar as atividades. Eu estou aguardando e eu estou notando o nome de quem não está fazendo. Vocês têm a obrigação de fazerem as atividades. Eu vou pegar os nomes e depois a gente vai ter que ver o que vai fazer, porque a matéria está passando, as atividades eu vou cobrar. Vocês sabem, vocês têm que concluir o livro. A obrigação de vocês é concluir esse livro até o fim do ano. Então, façam as atividades, mandem para mim. As fotos são para mim. Eu registro as atividades de vocês de ciências, artes e moral e ética. Então, me mandem, não mandem para outros professores para não sobrecarregar eles. Eles já têm as matérias deles. As minhas, vocês me mandam. Entendido? Pois é isso. Beijo, se cuidem.